Seja bem-vindo ao curso sobre segurança nos trabalhos em altura. Estamos na etapa de planejamento e vamos, através dessa aula, apresentar o processo de monitoramento para identificação de desvios, o processo de qualimetria de comportamento, pois nós identificamos que na etapa anterior, nós somente com treinamento para o planejamento, categoria de risco ficou com um processo de admissibilidade abaixo do esperado, ou seja, a nossa prioridade ficou grau 2 e precisamos então de um gerenciamento necessário, etapa 9 da qualimetria. Então nós chamamos aqui um processo de atividade do procedimento interno, procedimento de segurança 004 de qualimetria, que visa fazer um controle de inspeção de segurança do trabalho nas fases de execução, ou seja, na trajetória do agente, o perigo, falha no planejamento. E vamos ver então como fazer esse processo de qualimetria. Então vamos lá, pessoal, já está pré-estabelecido aqui para nós adiantarmos. Trata-se dessa planilha que tem as seguintes perguntas que vamos fazer lá na hora de executar a atividade de montagem de andaime, tá? Então nós vamos avaliar 4 pessoas da equipe do líder João Miguel. Então vamos avaliar primeiramente a reação das pessoas. Com relação à reação das pessoas, a pergunta a fazer: a postura dos integrantes da equipe avaliada com relação à segurança do trabalho é adequada? Aqui nós vimos que sim, a postura dos integrantes está adequada. Não estava usando celular, não estava desviado de foco, estavam concentrados, focados. E a próxima pergunta 2, os integrantes estão executando o serviço de forma segura? Aí nós vamos perceber que não, houve ali uma situação que não está conforme. Embora a postura está adequada, mas a execução da tarefa não estava de forma segura. Havia um determinado ponto que trazia preocupação, então não estava segura. O integrante conhece os controles necessários para mitigação, ou seja, controlar, diminuir os perigos e riscos de sua atividade conforme definido na análise preliminar da tarefa. Aí nós vamos ver que nessa pergunta também não, eles não conhecem como controlar. Foi perguntado a eles, não sabem. O integrante mostra habilidade e conhecimento no equipamento que está operando. Estava operando o equipamento ali, levando com a empilhadeira os andaimes até o local e percebemos que ele conhece a habilidade, sim. E a outra pergunta: o integrante opera o equipamento de acordo com a orientação de segurança que recebeu em treinamento? Sim, também ele está operando de acordo ao processo de operação. Com relação agora à posição das pessoas, a pergunta: existe integrante em posição ou situação de risco de acidente sem proteção adequada? Ou seja, altura, risco de choque elétrico, queimadura, contaminantes, impacto contra, trabalho sobreposto, esforço físico excessivo, soterramento. Sim, nós vimos que tinha pessoa nessa situação que estava ali próximo à empilhadeira descarregando e podia ter um impacto contra a parte do corpo e ele não estava atento nessa condição. Inclusive foi o que levou essa situação que o integrante está executando o serviço de forma segura, não estava em segurança porque existia esse risco. A outra pergunta sobre posição das pessoas: algum integrante mudou seu comportamento, colocou EPI, passou a realizar a tarefa corretamente ou paralisou ao notar que está sendo avaliado? Sim, teve integrante que viu que a equipe de segurança do trabalho estava monitorando, fazendo inspeção, aí mudou ali o seu comportamento, colocando alguns tipos de equipamento de proteção. Significa que quando está ausente a liderança, ele atua de outra maneira. Sobre os EPIs, os integrantes utilizam os EPIs necessários para a execução da sua atividade? Não. Está faltando a luva na hora de descarregar os andaimes. Os integrantes utilizam os EPIs de forma correta? Também não. Os integrantes utilizam apenas EPI que esteja em perfeita condição de uso? Também não. Identificamos EPI em má condições de uso.
Sobre ferramentas e equipamento, os integrantes utilizam ferramentas manuais em perfeita condição de uso, sem adaptação ou improviso? Não conforme essa situação, porque existia ferramentas improvisadas que estavam sendo utilizadas no momento lá da montagem de andaime. Os extintores de incêndio disponíveis são mantidos em perfeitas condições sem que estejam violados ou de uso pela equipe de trabalho. Nem tinha extintor na frente do trabalho, então não está conforme esse item para aquela etapa. O kit de mitigação encontra-se em perfeita condição de uso, sem faltar nenhum item de sua composição. Não aplica-se àquela situação, então não tem peso, porque ali não tinha movimentação, manipulação com graxa, óleo, produtos químicos. O integrante respeita as proteção coletiva, especialmente o isolamento de área. Não havia proteção coletiva, então não tinha nem como respeitar, não está conforme. As máquinas e equipamentos são operados somente por integrante treinado, autorizado, portando crachá. Sim, nós vimos a empilhadeira estava nessas condições. As máquinas e equipamentos da área avaliada foram inspecionadas e se encontram com a cor da etiqueta do mês. Não, a empilhadeira não tinha a etiqueta do mês, não foi inspecionada, sequer foi feito checklist, não está conforme. Procedimentos de segurança, saúde, trabalho e meio ambiente. Todos os integrantes participam diariamente do DDS ou do treinamento diário de trabalho? Sim, eles participam, estava assinado a folha de participação. Existe sinalização adequada, conscientizando e alertando sobre os perigos, riscos e medidas preventivas? Não está conforme. Todos os integrantes conhecem as recomendações de análise prevencionista da tarefa? Sim, conhecem. Os integrantes conhecem os meios de comunicação disponibilizados pelo empreendimento no caso de situação de emergência? Sim, todos conhecem. A movimentação de carga está sendo realizada de forma correta, de acordo com o procedimento? Não está conforme. A movimentação estava sendo feita sem esse procedimento. O procedimento de montagem de andaime é aplicado na área avaliada, montagem, placa de identificação, acesso de linha de vida, cinto de segurança? Não tinha o procedimento, as etapas não estavam sendo cumpridas. O procedimento de trabalho em altura é aplicado na área avaliada, guarda-corpo, linha de vida, cinto de segurança, verificação da pressão, sinalização, também não estava a contento com esse procedimento. Então, não conforme. O procedimento de elétrica é aplicado na área avaliada. Somente a eletricista pode intervir em instalações em painéis elétricos, cabo de extensão deve ser aéreo, equipamento deve estar aterrado, os cabos devem estar em perfeitas condições. Não estava conforme, os cabos estavam no chão e não havia dupla isolação, o robô não tinha proteção, não havia sistema de seccionamento, estava tudo fora do procedimento para elétrica. Os integrantes conhecem a etapa do planejamento? Não. Perguntamos as fases, não conhecem. Ordem, limpeza e arrumação. A área de trabalho está limpa e organizada? Estava limpa, sim, e organizada. A sinalização de segurança está visível em local estratégico de modo a chamar a atenção do integrante contra o perigo da área? Não havia sinalização no local. As pontas das ferragens são protegidas? Não tinha proteção porque não estava tendo ferragens ali, materiais não tinham chegado. As escavações são sinalizadas, protegidas contra o risco de desmoronamento e proteção contra a queda de equipamento. Não se trata desse processo, então não se aplica essa etapa. As instalações sanitárias se encontram limpas e seus acessórios funcionando? Sim, os banheiros estão muito bem adequados. Os integrantes mantêm as ferramentas marginadas em locais que não ofereçam risco? Sim, as ferramentas estavam numa posição adequada. Os integrantes retiram ou rebatem os pregos das madeiras? Não se aplica porque não estava se tratando do processo de carpintaria nesse momento. Os integrantes utilizam coletores seletivos adequadamente? Não utilizam, não tinha no local. Os cabos elétricos estão em perfeita condição de uso e aéreos não devem ficar espalhados pelo chão? Não conforme, os cabos estavam de qualquer forma. Os caminhos de passagem encontram-se em condição de circulação livre e desobstruído? Não foi estabelecido caminho seguro
não tinha essa condição no procedimento, então não está conforme. Então, pessoal, o que nós conseguimos extrair da nossa colimetria? Nós temos aqui para cada situação dessa, reação da pessoa, posição, EPI, ferramentas, procedimento de segurança, saúde, trabalho, meio ambiente, óleo, limpeza, arrumação. Nós temos uma coleta aqui de não conformidade, ou seja, os itens de não conformidade, eles somaram 21 pontos, ou seja, uma insuficiência. Então precisa ser tratado esses itens. Por exemplo, o item 1 aqui, ó, nós precisamos chamar esse item, descrevê-lo no verso da folha com relação à posição das pessoas. Ali na posição das pessoas nós temos que passá-lo para cá, por exemplo, a posição das pessoas. E aqui nós vamos fazer uma medida preventiva. O que a gente vai precisar fazer, ou seja, uma barreira de controle para que aquela ação não se repita. E vamos ter que colocar no plano de ação isso agora. E aí esse é um plano de ação e vamos ter um responsável. Por exemplo, o líder de montagem vai ser o responsável e colocar um prazo para resolver essa questão. Assim, com todos os itens, nós encontramos 21 itens de não conformidade, precisa de ser tratado e vamos verificar isso com os responsáveis e as datas que tem que ser estabelecida, a data limite para ser tratado cada situação, beleza? E vamos ver como é que vai ficar isso, então vamos lá. Então vamos lá, pessoal, entender aqui. Nós estamos no verso da planilha onde consta o item 1, descrição. Nós identificamos lá no item 1 sobre não conformidade, a postura dos integrantes da equipe avaliada com relação à segurança do trabalho adequada. Não, eles estavam com brincadeiras, né? Então qual que é a medida corretiva? Realizar sensibilização quanto ao aspecto de comportamento durante a execução de atividade de risco. Então a gente precisa tomar uma medida imediatamente nesse sentido. Quem que vai ser o responsável? O líder de montagem imediatamente. E no item 2 nós vimos que existe integrante em posição ou situação de risco de incidente sem a proteção adequada, altura, choque elétrico, queimadura, contaminantes, impactos por impacto contra, trabalho sobreposto, esforço físico excessivo, soterramento. Encontramos não conformidade nesse sentido. Então qual que é a medida? Vamos realizar um treinamento sobre o uso, guarda e conservação de EPI, porque tinha pessoa lá que se expôs sem a proteção adequada. Então quem é o responsável? O líder imediato. Vamos cobrar isso dele e imediatamente tem que tomar uma postura com relação a essa situação. O item 3, os integrantes utilizam os EPIs necessários para execução das suas atividades. Aí nós percebemos que não tinha os EPIs necessários, então nós vamos fazer o que? A medida, advertir o líder da frente de serviço. Por que não o empregado? Porque é o líder que tem que supervisionar ele. E inclusive na hora de planejar tinha que ter previsto esses equipamentos. Então nós vamos levar isso para um responsável acima desse líder, que vai ser o engenheiro responsável por essa equipe, e vai ter que tomar essa medida imediatamente. O item 4, a não conformidade é o que? Os integrantes utilizam ferramentas manuais em perfeitas condições de uso, sem adaptação ou improvisação. Teve uma não conformidade nisso e nós vamos ter uma medida no qual sentido? Advertir o setor almoxarifado central. Então nós vamos ter um responsável lá que vai ser o responsável pelo almoxarifado central e vamos adverti-lo imediatamente, pois está permitindo sair ferramentas sem controle de qualidade. Tá certo, pessoal? Então com isso a gente consegue ter o que? A investigação, a inspeção lá no momento da atividade, lá no local de trabalho, e verificar se é possível ou não executar o trabalho com as ferramentas, equipamento, materiais e as pessoas, no sentido de se eles estão aptos em treinamento, passou pelo serviço de medicina do trabalho, se o local está adequado às preparações como isolamento, se foi preenchido a APR, se todos entenderam, e o comportamento com relação a tudo que nós vimos, EPIs, EPCs,
Esse é o gerenciamento indispensável para garantir a segurança e também que ações erradas graves não sejam ou não aconteça durante o processo de atividade, beleza? Vamos ver agora como é que fica a questão dos indicadores, quanto que eles desviaram no sentido de indicador de segurança e quais são as preocupações que a gente tem que tratar e o foco que a gente vai ter que ter. Vamos dar uma olhada nisso? Pois bem, pessoal, estamos de volta aqui. Vamos avaliar o quesito de indicador de acordo com o levantamento que realizamos aí no processo de qualimetria comportamental. Então veja bem, aqui nós estamos com o preenchimento, a planilha onde vamos preencher aqui, nós vamos fazer o mês de janeiro. Então aqui nós somos janeiro de 2021, identificamos a reação das pessoas aqui, situações negativas nos assuntos, postura, outro integrante não está executando o serviço de forma correta, o integrante não conhece o aspecto de perigo e risco, o integrante não sabe agir em caso de emergência. Outra pergunta, no caso de uso de algum equipamento de risco, não recebeu treinamento e o integrante não mudou seu comportamento, né? Colocou EPI e passou a realizar as atividades de forma correta. Com relação a EPI, os integrantes os EPIs não estão sendo utilizados de forma correta, de acordo com a necessidade. E também com relação aos EPIs estão em perfeito estado de conservação, teve não conformidade. As ferramentas também, na frente de trabalho não tinha extintor. Outra situação sobre ferramenta, na frente de trabalho não existia kit para mitigação. E outra pergunta aqui, não existe proteção coletiva de acordo com a necessidade e fase da atividade. Outra situação, as máquinas e equipamentos são operadas por integrante habilitado, não era. E as ferramentas e equipamentos são inspecionados de acordo com o procedimento de inspeção, não estava sendo inspecionada. Existe sinalização adequada, também não tinha sinalização, enfim. E com isso nós conseguimos extrair então esses gráficos aqui que são chamados indicadores, né? Isso vai facilitar a gente no sentido de quê? De saber qual que vai ser nossas prioridades. Olha aqui, ó, nós tivemos repetições aqui, nós tivemos indicações aqui de postura inadequada, uma integrante não está executando o trabalho de forma correta e assim vai. E aqui é no sentido de reação das pessoas, no sentido da posição das pessoas. Foram encontradas duas situações. No sentido de procedimento de segurança, nós tivemos 5 variáveis de preocupação que precisa ser tratada. E no sentido aqui de EPI, nós tivemos um caso de desvio. No sentido de ferramentas e equipamentos, que foi previsto no planejamento, mas não estava adequado, tivemos 5 situações de desvio dos padrões do planejamento, o trabalho em altura. E no sentido de ordem de limpeza, nós tivemos 7 situação de não conformidade. E o que a gente tem aqui agora com relação às nossas rotinas, ou seja, fizemos outras avaliações em outros momentos e nós tivemos repetições. Então é o gráfico que a gente vai ver abaixo, ou seja, para cada situação que a gente está enxergando aqui agora, ela vai mostrar uma prioridade, ou seja, o 23 integrante recebeu treinamento admissional, nós pegamos um integrante sem treinamento. O integrante sabe proceder em caso de emergência, nós tivemos uma situação. Na frente de trabalho existe kit combate a incêndio, nós pegamos um caso na frente de trabalho. Os integrantes sabem utilizar o kit de mitigação meio ambiente, pegamos um caso que não. Na frente de trabalho existe kit de mitigação com lacre, não tinha. Os integrantes conhecem a política de segurança, não sabem. Os serviços de operação de máquinas e equipamentos estão sendo executados por pessoa habilitada. Nós tivemos 2 casos de pessoas que não estavam habilitadas. A sinalização de segurança está sendo preservada e respeitada. 5 casos sem sinalização nenhuma. Os EPIs estão em perfeito estado de condição. 3 casos que os EPIs estavam totalmente sem condição de utilização. Algum integrante mudou o seu comportamento ao notar que estava sendo observado, colocou equipamento. 6 casos de pessoas que
só usa equipamento se estiver sendo vigiado, monitoria. Existe proteção coletiva de acordo com a necessidade da fase de atividade. Nós pegamos 7 casos que não tinha essa proteção coletiva. Os EPIs estão sendo utilizados constantemente de acordo com a necessidade. 3 casos que não estava sendo, inclusive falta de prender o talabarte. O DDS está sendo realizado diariamente. 2 frentes de trabalho que nós fomos não tinha o DDS. As ferragens estão com suas pontas protegidas. Nós tivemos 4 casos nessa situação. As madeiras utilizadas em contra sem prego, nós tivemos 8 casos na obra que tinha madeiras com pregos. A postura do integrante com relação à sua atividade adequada, nós pegamos um caso de postura. E nós pegamos 8 casos aqui de as frentes de trabalho encontra-se limpa e organizada. 8 casos que as frentes de trabalho não estava limpa e organizada. E as ferramentas e equipamentos estão com sua proteção coletiva. Nós pegamos 7 situações, o que nos leva a ter que fazer uma intervenção imediata, bloquear algumas ações erradas graves. Por exemplo, essas 7 situações aqui, de ferramentas sem proteção coletiva, lixadeira, por exemplo, sem a proteção, a coifa de proteção do disco. Isso pode gerar um acidente grave, pode ter uma amputação, pode ter uma perfuração, pode ter um empalamento, pode ter um acidente nas vistas, tornar o integrante cego ou acometer outras pessoas que estão na área de trabalho de uma lixadeira 9 polegadas, que foi o caso que identificamos, que tem uma rotação muito elevada. Então vejam bem, é necessário fazer um bloqueio, uma ação de bloqueio em cima dessas identificação que nós estamos vendo aqui no nosso indicador. Com isso nós vamos ter que fazer a priorização. Quais itens aqui são de maiores relevância, ou seja, que tem um potencial ofensivo, que tem mais dano, mais severidade. E temos que jogar esse plano de ação e estabelecer as medidas de controle para cada nível de risco imediatamente e ter a ação de bloqueio e gerenciamento envolvendo os responsáveis por cada setor. Tá certo? Então veja bem, essa é a maneira que a gente utiliza para garantir que os trabalhos realizados nas frentes de serviço para altura sejam de acordo com o planejamento. Então você teve aula de planejamento e aula agora de monitorar as etapas de execução para ver se tudo que foi planejado está presente no momento de execução. Tá ok? Então lembra-se, ponto seguro, método mais você, tudo a ver, e nos vemos nas próximas aulas. Tchau!